Oi, gente! Aqui é a Hannah Sayag e esse é mais um episódio do Conexão Mercado, o videocast da Universidade Santo Amaro, Unisa, que proporciona para você sempre o melhor das profissões. E hoje a gente está aqui com convidados, que trazem sempre insights valiosíssimos sobre cada profissão oferecida pela Unisa. E para você conseguir acessar e assistir aos outros episódios, é só você entrar no nosso canal do YouTube, no canal da Unisa, ou nas redes sociais da universidade. E hoje a gente vai ter uma conversa aqui sobre ciências econômicas, Nessa área, a gente vai focar totalmente nessa área. Estamos aqui com o convidado Lincoln Marcelos e também com a Roberta Bernardo. Vai ser uma conversa muito, muito bacana. E obrigada, gente, pela participação, por estar aqui. Vai ser um prazer. Obrigada a você. Obrigado a você, Hannah. Obrigado pelo convite. Então, vamos começar. As ciências econômicas é uma disciplina central, para a gente compreender totalmente as dinâmicas financeiras e também sociais. E eu queria saber, que, como qualquer outra profissão, sempre está em constante evolução. Eu gostaria de saber de vocês, além dos princípios tradicionais, quais são outras tendências e desafios marcantes, que as ciências econômicas estão enfrentando atualmente? Então, as ciências econômicas, ela estuda tanto a distribuição, a produção e o consumo de bens e serviços, né? Atualmente, a gente pode ver que a taxa Selic, ela se mantém alta, tá, no mercado financeiro. E aí, com isso, é muito necessário uma reforma tributária no país para que se mude essa taxa, para que ela venha a cair. Tá? Então, no momento que é estudado e está muito em voga, é essa reforma tributária e o bem que ela vai trazer para o mercado financeiro como um todo. Entendi. Tá? Certo. Tal qual a professora Roberta falou agora. É assim, tem muitas variáveis que a gente acaba estudando dentro das ciências econômicas. A taxa de juros ela é uma variável importante, né? Ela é uma variável também que ela tem um viés macroeconômico. Ela vai trazer tendências para a nossa vida no cotidiano. Então, tudo que a gente faz, consumo, você vai comprar uma geladeira, você vai comprar um carro, tal qual a professora Roberta falou, a taxa de juros influencia fortemente e é uma das variáveis mais importantes que a gente tem dentro do curso das ciências econômicas. A gente precisa entender exatamente como é que ela opera, como é que ela funciona, né? A professora Roberta falou da Selic, que é o Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Isso que eu ia perguntar também. É isso aí, né? Que é a média de rentabilidade dos títulos da dívida pública. Né? Entendi. Então, o que acontece? Os bancos emprestam para o governo, as entidades emprestam para o governo e essa média de rentabilidade é a taxa que forma a taxa básica. Isso tudo influencia a nossa vida. Exatamente. Né? E acaba influenciando o consumo nosso o tempo todo das coisas que a gente faz, das coisas que a gente acessa. Por isso que é tão importante para a gente saber exatamente a dinâmica, né, dessas variáveis, tal qual a professora Roberta comentou. Claro, com certeza. E como vocês enxergam o mercado de trabalho hoje para os recém-formados nessa área? Tá bom? Tá tendo bastante oportunidade? Como é que tá sendo? Então, o mercado de trabalho dessa área, ele está em ampla ascensão, tá? Então, porque o economista, ele é muito versátil. Ele pode atuar tanto na parte privada quanto na parte pública. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal, né? Isso é legal. E também em vários mercados, não só no financeiro, trabalhando em corretoras, pode trabalhar em auditorias, pode até trabalhar na parte da docência, né? Então, é um mercado aí amplo, tá? Eu acho que tem um viés, inclusive, para a parte privada. Tenho muitos colegas meus, professora, que eles são colegas que trabalham na área de compras, do supply chain, são economistas. Pessoal que trabalha, por exemplo, distribuição de produtos, pessoal que trabalha na gestão da produção. Ela é uma área muito grande, né? Tal qual a professora Roberta falou, auditoria. Você precisa da figura do economista também, para que você possa pensar de uma forma mais holística, mais geral. Equipe, né? A ideia da equipe, gerenciamento de equipe. Então, o economista tem essa visão, inclusive, de mercado, da forma como a empresa ela vai conseguir abrir as suas ramificações, como é que ela vai conseguir manter relações com outras empresas do mercado. Então, ele é uma profissão muito ampla, ele não está só restrito à área financeira. A gente pensa muito em economista, a gente fala, vai mexer com o mercado de ações, né? Não, também, muito. Não só. Ele vai trabalhar com investimento também. Mas não só, ele é um profissional que ele é muito amplo. Né? Sim, ele pode ser um comprador, ele pode ser
um profissional do marketing, ele pode ser um profissional de vendas, ele pode ser um profissional de gestão da produção. Exatamente. Ele tem um escopo muito grande de trabalho também. Por exemplo, quando eu trabalhava no banco, os economistas, eles faziam as análises de cada um dos países, como estava economicamente, para dar uma nota, para fornecer ou não um crédito para a pessoa que está muito interessante. Solicitando. Então, é um mercado muito vasto. Que bacana, não? É ótimo saber disso, muito bom. Criar um rating, né? Você tem um ranking, né, das entidades. O economista, ele é importantíssimo para isso. O banco utiliza bastante essa mão de obra. Exatamente. Muito bom. E no contexto das mudanças globais, né, e das crises econômicas também, como as ciências econômicas estão se adaptando atualmente nesse quesito, assim? A economia é a ciência da escassez. A gente fala o tempo... Aliás, a gente não, os clássicos, né? Você vê que interessante, a economia ela é estudada como economia desde 1700. Muito. É muito tempo. Então, é uma ciência muito antiga que tem reflexões, pensamentos. Tem uma linha de trabalho, acho que assim, de atenção para com a sociedade, que é muito acho que ela é muito longínqua, né? E assim, ela é sempre uma ciência que colaborou desde antes e colabora desde agora, né? Com muitas informações. Então, qual que é a função principal do economista também? É capturar essas informações do mercado. Vamos tentar entender o que está acontecendo dentro da dinâmica de relacionamento das pessoas em relação, principalmente, à troca da moeda, à troca do consumo, a forma que você tem de gerar sua renda, e vamos ver como é que isso está tendo impacto na vida das pessoas, né? Então, é óbvio que a economia ela vai mudando, né, a forma como os agentes econômicos se relacionam muda, mas o economista também se atualiza. Né? Então, por isso que assim, a gente tem essa visão tão longínqua de antes e de agora para você poder fazer esse encontro de informações. Né? Eu acho que é principalmente assim, muita coisa que a gente vê aqui na Unisa, por exemplo. Fica à vontade, Roberto. Perfeito. Então, quando a gente pensa na economia, a gente fala antes do plano real. Nós tínhamos a taxa de juros muito elevadas, né? Tanto é que a gente foi trocando várias vezes de moeda até a gente conseguir chegar no plano real, que foi lá, né, pelo Fernando Henrique Cardoso. E aí, quando se estabilizou a economia, né, a gente conseguiu chegar naquela época lá 1 para 1 no dólar. E aí, como mudou a vida dos brasileiros, né? Como melhorou. Então, você vê que a gestão econômica, você não estar em crise, muda a vida do brasileiro no dia a dia. Sim, né? exato. É o seu poder de compra, de ir no supermercado e você saber que é aquele preço, que não no dia seguinte ou no outro vai alterar por causa da sua taxa de juros. Não, isso daí é perfeito. Isso aí. Perfeito. E o que diferencia a formação na Unisa, a formação na área de ciências econômicas, em relação a outras universidades? Por exemplo, a gente está conversando aqui, né, sobre essa área, e um aluno, um candidato, gostaria muito de cursar essa área aqui. O que ele poderia encontrar de diferente que só tem na Unisa? Então, aqui na Unisa nós temos os projetos integradores, que eles são completamente inovadores, tá? E que fazem os alunos realizarem na prática o exercício da economia, né? Tá. Então, nós temos 3 projetos integradores. O primeiro é de análise de cenários, onde o aluno ele vai analisar tanto a conjuntura econômica interna quanto a externa, tá? Realizando prática mesmo, isso exatamente. É ótimo. Isso é muito bom, porque ele aprende o que ele vai ter lá no mercado lá fora. Sim. Né? Então, isso faz todo o diferencial. Aí, no segundo projeto integrador, eles vão aprender técnicas de pesquisa em economia, né? Então, toda a parte técnica, eles podem escolher um tema específico, como economia internacional ou algum outros que eles gostem, né? Sim. Nós temos aqui, por exemplo, economia criativa. Que legal. Que é muito legal, é uma disciplina nossa, né? E no terceiro, que é um projeto integrador 3, os alunos vão solucionar problemas propostos. Então, é dado um case do mercado, se tratando de uma crise econômica, e como eles, como gestor, por exemplo, eles iriam resolver isso. Nossa, que demais! Então é muito legal. Super legal. É muito legal. Fora isso, a gente tem uma disciplina que chama Tópicos Emergentes da Economia, que é uma disciplina que é voltada para a economia ambiental,
que também está muito em voga, tá? Hoje Sim, a gente fala do ESG, né? Que é de Environment Sustainability Governance, que é o meio ambiente, sustentabilidade e governança corporativa, é uma disciplina bem voltada para isso. Então, a gente tem que pensar sustentável. E é essencial, né, também. Exatamente. É essencial. Que Exatamente. bacana. Não, com certeza. Quanta coisa, né? A professora Roberta falou bem, assim, acho que ela trouxe mais o viés nosso acho que disciplinas que trazem esse conteúdo de inovação, mas também tem as clássicas, Sim. que é importantíssimo. Então, macroeconomia, microeconomia, a gente Isso. vai poder trabalhar com modelos de aplicação macroeconômica, economia monetária, né? Econometria, trabalha com estatística econômica. Né? Tudo isso é algo bem, bem relevante. Eu acho que por isso que a formação, acho que nossa é tão eclética, né? Ela é uma formação Sim. bem ampla, ela é atual, ao mesmo tempo ela é contemporânea, mas ela também traz a carga de conhecimento que se pede do profissional economista, Sim, né? Para que ele claro. possa trabalhar bem, né? Então, acho que é bem, bem relevante essa parte da nossa matriz, bem atrativa, aliás. Muito atrativa, É. muito. E você falou de macroeconomia, né? Tem uma pergunta em relação a isso. Vocês acreditam que macroeconomia, microeconomia e também economia internacional, elas continuam muito em alta? Nossa, com certeza. Então, Sim. por exemplo, você pega os principais modelos macroeconômicos, por exemplo, vamos pegar um modelo clássico, tem um economista muito famoso chamado Keynes, né? Certo. O Keynes, ele trabalha muito com a formação da renda, né? Então, por Uhum. exemplo, como é que você chega até a formação da moeda, inclusive em relação à moeda, né? A gente pensar a concepção da moeda, como é que você consegue criar moeda no sistema econômico? A moeda depende de produção, a moeda ela é o Exato. produto, é uma identidade. Então, se você tem fabricação de camisa, sapato, microfone, Tudo, copinho, quanto mais você produz, mais você pode emitir a moeda, porque a moeda ela é uma identidade da produção. Então, a gente fala, poxa, como é que países como o Japão, por exemplo, um país pequeno, né, relativamente pequeno, ele consegue ser tão poderoso? Sim, ele tem alta produtividade. Quanto mais produção ele tem, maior o nível de emissão de moeda. Então, é uma premissa da macroeconomia, né? Você trabalha com economia internacional, você tem os modelos clássicos, né, que a gente estuda, né? Reuter-Rowling, mas todos eles são aplicados na atualidade. A microeconomia também, contemporânea. Você quer estudar o consumo básico das pessoas, elasticidade do produto. Por que tem produto, por exemplo, que você pode aumentar ou diminuir o preço o quanto for remédio, né? Ele continua sendo consumido, né? É um princípio da economia. Exatamente. Remédio você não vai deixar de comprar o remédio, aumentou o remédio, não, deixa pra lá, não vou comprar e tudo bem. Não, tem você como. vai passar mal, Exato. não pode. Só vida, né? Isso, tem outros produtos que são, né, muito elásticos, né? Você aumentou um pouquinho o preço, né? Você tem uma concorrência tão grande que perdeu venda. E tudo isso é explicado pela micro também. Né? Por isso que é tão importante, né? Sim, sem dúvidas. Então, essas 3 disciplinas, elas estão nas diretrizes curriculares nacionais, nas DCNs. Então, elas são exigidas pelo MEC. Então, obviamente, nós temos no curso. As outras que também são exigidas, também temos no curso, tá? Então, quando a gente pensa na macroeconomia, a gente pensa, assim, em vários indivíduos, né? E já na micro seria um indivíduo, né? Você vai estudar ali. Certo. Então, eu acho que o professor Lincoln já explicitou bem, assim, eu só queria complementar isso, Claro. que são parte da DCN. Claro, muito bom. Bom, vocês poderiam dar alguma dica ou conselho até mesmo para os iniciantes nessa área? O que vocês Roberto, diriam? Você, em primeiro lugar, vai lá. Eu acho que bastante importante que o aluno, eles fiquem antenados nas notícias que estão passando, não só no jornal, Sim. né? As notícias e as fontes que elas sejam confiáveis dessas informações. Ainda mais hoje, que só tem fake news, né? Muito Exatamente. Então, o aluno ele precisa estar antenado, né, na economia, o que está acontecendo, não só aqui no Brasil, mas ao redor do mundo. Sim. Né? E também ele precisa estar aberto a estudar, né? É muito importante ele estudar o dia a dia das disciplinas e ficar atento a informações como essa que a gente falou, do ESG, né? Está sendo muito utilizado globalmente, então as empresas, elas não estão só preocupadas na parte financeira e contábil, então fazendo as demonstrações e mostrando os resultados das empresas. Elas também estão preocupadas com essa parte de mostrar
o que elas estão fazendo para a comunidade, o que elas estão fazendo para o meio ambiente, como elas são sustentáveis ao longo do tempo, Sim. como empresa, né? Então, a gente tem esses dois tipos de relatórios agora, que os economistas eles precisam estar informados, né? Que eles estão aí em voga. Certo. Eu sigo a ideia da professora Roberta, que é justamente isso que ela comentou, acho que para esse profissional, essa pessoa que busca assim, essa compreensão do ambiente econômico, informações sobre economia, tem que estar atualizado, você tem boas referências, acho que matizes para você buscar informação, tem relatórios de bancos como o Standard & Poor's, BTG, tem um Banco Central do Brasil, o relatório Focus, tem os jornais, bons jornais, tem o Valor Econômico. Acho que essa pessoa ela pode buscar informações para que ela possa formar a sua opinião, ter a sua massa crítica de tomada de informação. Exato. Óbvio que nada disso não deixa de ter importância o curso em si, porque o curso vai te dar esse embasamento, o curso de Ciências Econômicas que vai te dar esse arcabouço, né? Essa cancha, esse volume de instruções, informações de como que você pode fazer uma leitura correta dessas variáveis, desses acontecimentos que eles acabam permeando a nossa vida como um todo, mas não deixa de ser importante pesquisar, isso, né? Pesquisar então, sempre, hoje a internet, fonte tecnologia. Confiável, é isso. E tem tanta fonte boa, hoje a gente tem fontes ruins, mas tem inúmeras fontes boas. Também, então dá para a pessoa se manter atualizada e ter uma boa formação também. Exatamente. E quais seriam as principais habilidades que vocês imaginam que um estudante precisa ter nessa área para conseguir atingir um sucesso na carreira dele? Eu acho capacidade de concentração, primeiro, em relação àquilo que ele está observando, análise crítica. Tá. Você tem que ler um texto, mas você tem que ter uma visão crítica também para saber o que você está lendo, a fonte, a gente falou isso agora há pouco, a fonte do qual você está lendo, né? É importante conhecer um pouquinho de cálculo, uma matemática ali, um pouquinho só de matemática, um pouquinho só de matemática cabe, né? Não é algo muito pesado, tá, gente? Não é, a gente vai desenvolver transformada de Laplace, não é isso. Mas um pouquinho só de matemática é importante, né? Até porque tem muitas relações que a gente consegue evidenciar, você consegue representar elas pela própria matemática, né? Pela álgebra. Então, são elementos que fazem com que esse profissional ele tenha uma visão mais abrangente, muito mais consolidada, né? Acho que é isso. O professor Lincoln, por exemplo, ele leciona a disciplina de econometria, que os alunos utilizam um software, né, para fazer os cálculos, tudo mais estatísticos, né? Isso mesmo. É importante, né? É bem importante. Matemática, Ixi mesmo. E traz bem para a prática, assim, né? Então, acho que esse perfil, eu também acho que além das habilidades técnicas, né, de você conseguir fazer análises de conjunturas econômicas, toda essa parte financeira, o aluno ele também tem que ter as habilidades socioemocionais quando ele entra no mercado de trabalho, né? Então, saber lidar com a pressão, né? Saber lidar com prazos. Que é muito difícil para algumas pessoas, né? Exatamente. Muito mesmo. Justo. Poxa, gente, adorei conversar com vocês. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar aqui, falar desse assunto muito importante, né? Dessa área muito bacana. E esse foi mais um episódio aqui do Conexão Mercado, o videocast da Universidade Santo Amaro, Unisa, que proporciona para você sempre o melhor das profissões. Então, mais uma vez, Lincoln, muito obrigada. Obrigado, Hanna, pelo convite. Obrigada eu. E Roberta também, brigadão, viu? Muito obrigada. E, gente, um recado muito importante também. As inscrições para o vestibular da Unisa já estão abertas. Então, é só você acessar o QR Code ou entrar no site www.unisa.br e ingressar no melhor do ensino superior. Até a próxima!